Olá pessoal, nós vamos iniciar um trabalho de divulgação das obras de André Luiz. Cada programa nós vamos falar um pouco de uma obra de André Luiz. Aquelas obras clássicas, psicografadas pelo Chico e Valdo Vieira, totalizam-se 13 obras. Mas André Luiz tem mais livros, depois a gente vai completar, mas inicialmente nós vamos trabalhar as 13 obras. A primeira obra de André Luiz, ela chama-se Nosso Lar. Mas antes de falar sobre o Nosso Lar, quem foi André Luiz? André Luiz foi, de acordo com os estudos que foram feitos, ele foi um médico brasileiro que teve uma vida como qualquer outro tem, uma vida tradicional. E ao chegar na espiritualidade, ele percebeu algo bastante difícil para ele. Todas as suas vivências no mundo físico resultou em seríssimos problemas para ele na espiritualidade. Ficou muito tempo naquela região umbralina, porque assim, né? O que a gente tem percebido, tem aprendido, lido nos livros, estudado através dos mentores, que quando nós partimos para a espiritualidade, nos desligamos do mundo físico, nós temos, vamos dizer assim, um momento ainda de perturbação. Esse momento de perturbação pode durar horas, meses, anos, depende de cada um. Depende da nossa ligação com o mundo físico. Se você viveu a vida lá, ou melhor dizendo, aqui, né? Estamos aqui no mundo físico. Se você viveu a vida da melhor forma, fez o seu melhor, trabalhou, estudou, ajudou o próximo, se ajudou, fez o seu melhor. Evidentemente que essa história de que a pessoa vai ficar um tempão no umbral, isso vai do quanto você está preso ao mundo físico, quanto estaríamos presos com os valores materiais. Então, aquelas pessoas que desencarnam e têm seríssimos apegos ao mundo físico, à sua fortuna, aos valores, ao corpo, muito assim, aquela obsessão pelo corpo, isso tudo, ao chegar na espiritualidade, a nossa mente não está no mais alto, mas continua aqui. Pois é, o André Luiz sofreu muito com isso. Depois de um tempo ele desperta, ele começa a aprender. E o primeiro livro, chamado Nosso Lar, vai falar muito desse procedimento. Eu até escrevi aqui do lado, o livro Nosso Lar, ele é composto de 50 capítulos. 281 páginas, quer dizer, não é um livro tão denso assim. Lá no Nosso Lar é uma verdadeira cidade, uma cidade na espiritualidade. Nos dias de hoje, no meio espírita brasileiro, existem muitas pessoas que entendem que isso não existe. Isso é uma fantasia da cabeça do Chico, ou até mesmo do André Luiz. São espíritas que acreditam na vida após a morte, mas não acreditam que exista uma cidade na espiritualidade. Por quê? Porque ele não achou nada escrito por Kardec. Existe cidade na espiritualidade. Pronto, então são pessoas que se apegam muito à letra. Essas pessoas precisam entender que o momento do Kardec era da descoberta da doutrina espírita. Ele estava trazendo para o mundo, através dos espíritos, essa nova revelação, essa boa nova. Então, não havia, pelo menos eu entendo, que não havia espaço para se falar tanto em cidades. Agora, existe um lado que é importante que a gente veja. Como que o André Luiz vai explicar o mundo espiritual para nós? Ele precisa fazer um comparativo com aquilo que a gente enxerga aqui. Mas peraí, essa aqui não é mais uma reencarnação como tantas que nós tivemos? Sim. Só que a gente, enquanto estamos aqui, não lembramos de absolutamente nada. Uma pessoa ou outra lembra de alguma coisa. Talvez
meia dúzia no planeta Terra inteiro de bilhões de pessoas. Mas quando a gente voltar para lá, ocorrendo esse desprendimento, você começa a relembrar, sabe? Quando você faz uma viagem, sei lá, você mora num lugar, aí você morou muitos anos lá e saiu de lá e foi embora para um outro país, para um outro estado, e nunca mais voltou para lá. Você saiu de lá, você tinha 10 anos de idade, e hoje você está com 60 anos, e agora você decidiu voltar. Você não lembra de mais nada de lá. Veja se você lembra muita coisa detalhado, né? De quando você tinha 5 anos de idade. Lembra alguns flashes. Aí você volta para lá. Voltando para lá, vai estar bem diferente de quando você saiu. A espiritualidade não é uma coisa estanque, né? As pessoas têm uma ideia muito primitiva de espiritualidade. A espiritualidade é muito mais dinâmica que o mundo físico. O dinamismo lá é gigantesco. Pois é. Então, quando você volta, você começa a relembrar de muita coisa. Bom, enfim, o André Luiz está na espiritualidade e lá foi fundada no século XVI por portugueses que estavam na espiritualidade. Porque a gente entende que o nosso lar, essa cidade, nosso lar, não é a única no Brasil. Em cada canto existe uma cidade espiritual. Toda cidade física vai ter uma representação no mundo espiritual. E essa representação está próxima à Terra. E acima do nosso lar tem outras, e outras, e outras. Isso vai ao infinito, de acordo com a evolução de cada um. O nosso lar está impregnado dentro de uma zona umbralina mesmo. Foi em função daquele monte de espíritos sofrendo, um grupo de espíritos nobres decidiram montar, através de energias, de vibrações, de capacidade que eles tinham de movimentação de energias espirituais, eles montaram essa cidade. E essa cidade vem evoluindo. Ele fica na cidade do Rio de Janeiro, alguns falam que fica em cima da floresta da Tijuca. Existem 6 ministérios lá: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Cada ministério é dirigido por 12 ministros. A população, na época que foi escrito o nosso lar, era de 1 milhão de espíritos. Hoje, evidentemente, isso deve ser 100 vezes mais, né? Talvez 50 vezes mais. Essa cidade hoje deve ser gigantesca. Mas como? Pois é, porque no mundo físico, nós temos hoje, está aí, é só pegar na internet, 8 bilhões de habitantes, arredondando. Na espiritualidade, Divaldo já falou várias vezes isso, outros estudiosos da doutrina também disseram que é 2, 3 vezes mais. Vamos ser, né, 2 vezes mais. Então tem 16 bilhões de espíritos encarnados. E nesses 16 bilhões tem todos os níveis. Tem espírito de muita evolução, de pouca, de nenhuma evolução, espíritos ainda terríveis, ainda ligados no mal e tudo mais. Muito bem. Um detalhe. Tudo que nós estamos falando aqui dos livros de André Luiz não tem como objetivo fazer com que você não leia o livro porque eu já estou fazendo aqui um resumo. Não, totalmente ao contrário. Eu estou falando de André Luiz, dos seus livros, para que talvez desperte em você a vontade de ler os livros. Algumas coisas interessantes que tinha lá. Eu fiz umas anotações que eu tenho aqui. Lá fala em aerobus, um veículo de transporte de desencarnados. De novo, eu já vi vários sites na internet de pessoas até ridicularizando isso, né? E é um problema, porque nós não podemos, de novo, nos apegar à letra. Eu sou considerado, pelas pessoas que convivem comigo, de um espírito ortodoxo. Sim, eu sou ortodoxo mesmo, eu sou Kardec a qualquer momento. Mas a gente precisa ser flexível e entender que não é uma questão de evolução, o espiritismo evoluiu, então, não é isso.
é que naquele momento Kardec tinha um objetivo, junto com os espíritos, a implantação da doutrina espírita. E o tempo foi passando e estamos tendo observações do mundo espiritual. Lá existe um globo de cristal de 2 metros de altura, ele fala no livro, ele fala muito sobre isso aqui. Mas vamos em frente. Começa o livro falando das zonas inferiores. O livro começa tratando do problema desses nós, espíritos desencarnando, podemos acabar ficando um tempo no umbral. E o que é ficar no umbral? O que o André Luiz nos fala é o que está se passando na nossa mente. Se a pessoa desencarna e entende que terminou aqui, a minha cabeça agora é para lá, eu tenho que ir em busca. Mas as pessoas que ficaram, elas também vão daqui a pouco, mais dia menos dia elas também vão. Os que partiram, é importante que todos entendam que as pessoas que partiram, elas não morreram, elas despertaram. Nós é que estamos mortos, presos nesse corpo de carne, nós nesse mundo que representa uma pequena parcela do que é o mundo espiritual. Quando você olha o globo, os países, a população, nossa, o planeta Terra é grandioso, é lindo, e é realmente lindo. Quantos países maravilhosos existem, quantos lugares lindos que existem, os mares. O planeta é quase todo mar, a parte de terra é uma porcaria de terra. O planeta Terra ele é todo dominado por mar. Lá de fora, fotos mostram que ele é muito bonito. Mas ele é um mundo que teve começo, está caminhando e um dia vai acabar. Um dia o sol vai acabar, tudo isso vai acabar, porque isso é um mundo físico. Tem começo, meio e fim. Como o meu corpo tem começo, meio e fim. Agora, o que você é não tem começo, meio e fim. Teve começo. Estamos no caminho, mas nunca vai ter fim. E aí ele vai falar também que nesse momento que ele está no umbral, ele passa muito tempo no umbral nesse livro, ele deixa claro, ele acaba conhecendo Clarencio. Claro que esses nomes foram modificados para não falar o nome verdadeiro. Acho que todo mundo tem bastante consciência disso. Porque é engraçado, eles usam uns nomes tão estranhos, né? Então, mas é a necessidade mesmo de não deixar o mais fora possível o nome, para que as pessoas não fiquem, nossa, será que não é aquele meu primo? Porque do jeito que ele está falando ali no livro, tem tudo... E não tem nada a ver com o seu primo, ou seja lá quem for. Então, ele vai despertando na espiritualidade. Nesse mundo chamado umbral, para ele fazer esse despertamento, que ele vai despertando na espiritualidade, eu quero dizer, ele vai despertando lá no umbral, durante muito tempo, ele fica perdido com os seus valores, com a sua forma de ver a vida. E com o passar do tempo ele vai despertando até que os amigos espirituais conseguem resgatar ele, que ele faz uma prece sincera do fundo do coração dele. E aí que ele começa essa modificação. E vai indo, vai caminhando, né? E ele, no capítulo 11, ele fala sobre as colônias, como Alvorada Nova, entre outras. No capítulo 12 ele vai explicar melhor o umbral. No capítulo 15 é um momento muito sublime em que ele recebe a mãe dele. Ele recebe a mãe dele porque ele queria ver a mãe dele, só que ele não pode subir onde a mãe dele está. Mas ela veio até ele. Tem várias passagens, aquela jovem que desencarnou, ela estava noiva, ela já ia casar, e ela desencarna, ela não aceita isso. Ela foge do nosso lar e vai nas regiões umbralinas. Não é que ela vai nas regiões umbralinas porque lá tem gente do mal e ela é boazinha. Ela vai para lá porque era lá o lugar que ela tinha que ficar, que a cabeça dela está voltada para aquele lugar. E lá ela sofre, não porque os outros estão fazendo ela sofrer, porque ninguém sofre em vão. Todos nós temos motivos, o único, acho que podemos falar que sofreu porque ele se deixou
Não é que ele se deixou sofrer, ele se deixou passar por aquele momento difícil, foi o Cristo, Jesus. Ele, por conta própria, falou, eu vou passar isso aqui para ver se essa humanidade acorda. De restante, pessoal, todos que sofreram nesse mundo, sofreram porque tinha alguma coisa para resgatar. Pode ser o ser mais brilhante do planeta. Se houve sofrimento, houve resgate. Bom, enfim, e continua. Essa jovem, depois ela é recuperada novamente. Como é que ela é recuperada? É que ela acorda lá no umbral, percebe que ela pisou na bola, que realmente não tem... Aí ela se dá condições para os espíritos trazerem ela de volta. Há um outro capítulo em que fala que estoura a Segunda Guerra. E com o estouro da Segunda Guerra, muita gente é resgatada. Muita gente, o mundo inteiro, morre gente de tudo quanto é lugar do mundo. Muita gente é resgatada no nosso lar. E no livro você vai perceber momentos assim. Depois de muito vai e volta, o André Luiz é permitido visitar os seus filhos e esposa. Aí realmente é o ponto alto do livro, porque naquele momento que ele chega lá, a esposa está com outro homem. Já tinha se passado 6, 7 anos. E aí que bate os ciúmes. Na hora que bate os ciúmes, imediatamente ele volta para o umbral. Porque Deus castigou ele, porque ele sentiu ciúmes. Não. Ele volta para um umbral porque a cabeça dele ainda estava presa em valores pequenos da alma. Como diz nossa querida Joana, os gigantes da alma, que nos destrói. Ciúmes, inveja, orgulho, prepotência, tudo isso são os gigantes da alma. E nesse momento ele volta para o umbral. E novamente batalha, acorda. E aí, depois de mais um tempo, é dado a ele a oportunidade de ir voltar lá, onde estavam seus filhos, já maiorzinhos, a esposa com o seu novo marido, e o marido quase morrendo com um problema de tuberculose. E nesse momento, o André ele já sabe movimentar as energias, e ele coloca remédio no copo de água que estava do lado ali da cama. O marido acorda, toma aquela água, e magicamente ele começa a melhorar. Vocês nunca viram ninguém que... Nossa, não sei, ele tomou um negócio, ele começou a melhorar. O médico deu um remédio para ele, foi como tirasse com a mão. Ele sarou daquele problema. Ele passou a tomar limão com não sei das quantas, e ele sarou. Tá? O remédio faz seu papel, sim, mas há ajuda da espiritualidade, sem a menor dúvida. E há um momento também grandioso. Nesse que ele põe o remédio, ele vira as costas e vai embora, entendendo que aquele é um novo momento para a mulher dele, para os filhos. Ele não soube aproveitar, porque ele foi chamado de suicida no plano espiritual. Mas tudo isso ele recuperou. Hoje ele é um espírito elevado, um trabalhador incansável da seara, lá na seara espiritual. E eu escrevi aqui que teve um outro encontro em que ele se encontra com uma pessoa que ele e o pai dele prejudicou muito. E ele vai lá pedir perdão para essa pessoa. É realmente, esse acho que é o ponto alto, né? O ponto alto do livro não é o relacionamento com a esposa, nem ele ver a mãe dele, não. Esse momento. No capítulo 35, em que ele pede perdão para uma pessoa que está desencarnada também, que ele e o pai dele prejudicaram. E ele mostra no capítulo 45, a música, ele fala, a música na espiritualidade é uma música muito superior à música que nós temos aqui no mundo físico. É interessante isso, muito interessante. Bom, aí depois que ele sai, ele começa a trabalhar e se dedicar a fazer o melhor, ele volta como cidadão do nosso lar. No final do livro, ele é dado a ele a cidadania nosso lar. Pelo vencer, ele venceu uma infinidade de problemas que ele tinha, dificuldades
de se desprender do mundo físico e adentrar realmente a espiritualidade. Então, essa obra é uma obra para ser lida devagarzinho, com muita calma e absorver um material doutrinário, aprendizado. Mas e se o nosso lar não for igualzinho como está no livro? Não faz diferença nenhuma. Não muda nada a nossa vida. Nós precisamos nos melhorar. Nós vamos fazer a reforma íntima. E para fazer a reforma íntima, começa desde dentro de você. Mas ela se exterioriza através das pessoas. Porque não existe reforma íntima sem a inter-relação com as pessoas. Esse relacionamento humano, ele é parte fundamental da minha, da tua reforma íntima. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa.